E o Mao Zedong, todo mundo conhece? Ah, conhece, né? Conhece? Claro, conhece. Conhece Você mesmo? anda, a galera tem orgulho de andar com a camiseta dessa dentro da China? Sim. Vai ter gente ali. A gente sempre tá falando de uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Então tudo que tu imaginar, vai ter. Vai ter gente que é contra o governo? Claro que vai. Vai ter gente que acha que não concorda com. Claro que sempre tem. Sempre Mas tem. não De pode modo falar. geral, claro que pode. Pode falar? Claro. Pode falar do massacre da praça lá, da Paz Celestial? Isso é um ponto interessante porque é o seguinte: quem que inventou esse nome? Não sei. O Ocidente, né? Não existe esse massacre lá não é conhecido. Lá Claro o que quê? não, né? Não existe. Então, eu tenho um vídeo muito bom sobre isso no meu canal. Ó, inclusive, A hora já vai? Eu tenho um Ó, vídeo ó. muito bom sobre isso no meu canal. sigam Porque é o o seguinte- Felipe Durante aí no YouTube aí, galera. Porque é o seguinte, rolou antes da Praça da Paz Celestial em 89, tinha um cara da inteligência britânica em Hong Kong, porque Hong Kong era colônia britânica nessa época, e aí a Índia estava monitorando esse cara, porque a Índia também tinha sido uma colônia britânica. Então os indianos já estavam escolados, né? Não, vamos monitorar. Esses caras estavam treinando estudantes, porque o protesto da Praça da Paz Celestial foi um protesto legítimo por conta da economia chinesa que estava indo mal e tal, e foi sequestrado esse protesto, que é uma coisa que os Estados Unidos são muito bons em fazer, para se tornar uma revolução colorida. E aí é onde começam os pôsteres em inglês, é onde começa a Coca-Cola de graça, porque nessa época estava muito forte lá ainda. E aí eles sequestram o protesto e viram o que a gente Coca-Cola viu. de graça, sério. Sim. E aí viram o que a gente viu. Teve confronto de estudante com o exército chinês. Quando é que esses estudantes tinham arma? De onde é que essas armas apareceram? Mas eles estavam armados nesse confronto? Estavam armados. Assim, eu não tô dizendo que é certo o exército chinês ir, né? É porque existe um vídeo, né, que mostra esse confronto e mostra civis mortos. Né? Sim, as o pessoas partido morreram, chinês sim. fala em 300 mortos. Mais ou menos isso. Mas o Ocidente fala que foram mais de 2.000 mortos. Sim. E aí existe uma queixa das famílias que perderam essas pessoas nesse massacre, Sim. que essas famílias não podem ter voz lá dentro. Eu Não não sei posso essa parte, falar, não não sei. posso falar, porque se eu falar o governo tem retaliação. Mas ao mesmo tempo, a população chinesa é grata a tudo que o partido chinês mostra lá. A população chinesa nunca teve tão satisfeita na vida dela igual tá hoje, né? Já parou pra pensar que a gente tem que puxar um negócio de 1989 pra poder falar mal da China? Sim, Já parou pra pensar nisso? sim. Os caras não puxam um negócio que aconteceu no passado. Não. 2 anos atrás, 5 anos atrás. Não, se Não puxar tem, um negócio de não tem. 89, que no Ocidente chama de massacre da Praça da Paz Celestial, que matou, sei lá, 2.000 pessoas. Cara, hoje, 35 milhões de pessoas são refugiadas por conta de guerras que os Estados Unidos começaram. 35 milhões. Sim, os Estados Unidos tem vários países. Então, mas vários países. você entende a diferença, né? Por quê? Partido Comunista Chinês. Ninguém fala dos Estados Unidos, mas fala do massacre da Praça da Paz Celestial, Claro. que o tanque passou em cima do cara, não sei e o aquilo. quê. Essa história do tanque é interessante porque os tanques estavam indo embora. O cara tá impedindo os tanques de ir embora. Aquela fileira de tanque, Isso. que o cara entra na frente lá e ele... Isso, ele tava impedindo os tanques de ir embora. Os tanques estavam indo embora. Assim, e o tal do. Eu queria que o tanque ficasse lá. Ninguém sabe quem é o cara, né? Ninguém sabe quem é aquele cara. Mas os tanques estavam saindo. E essa história de massacre não foi nem na praça, né? Foi nos arredores de Beijing. Não foi nem na praça da Praça Celestial, né? É chamado dessa forma porque os protestos começam lá, mas não foi lá, né? Uhum. O que é comum, assim, E o que o governo fala disso hoje? Ele conversa sobre isso? Ele fala, ó, isso aqui foi o Ocidente tentando infiltrar essa aqui. história Foi o Ocidente mais uma vez interferindo aqui no nosso governo. Essa é a história oficial da China, né? Essa é a história oficial, que foi um protesto sequestrado pelos Estados Unidos, que era um protesto legítimo até certo ponto. Os Estados Unidos sequestram esse protesto para transformar na Revolução Colorida. E tem um apoio dele pra... Eu sei que é... O que acontece, assim, não tô justificando também, mas o que acontece com 300 pessoas e o que a China fez para 1,5 bilhão de pessoas é grande demais. Não dá para ficar comparando, é desproporcional. Sim, claro, né? claro. A China tirou milhões de pessoas da fome. 800 milhões da pobreza né? extrema. Que, né? inclusive, as pessoas no Brasil usam isso
pra falar, o capitalismo tirou... Vamos copiar, né? Vamos Os copiar. Estados Unidos tirou 2 bilhões de pessoas da fome. Opa, peraí. 800 milhões aí é da Veio da China, China, aí, mas você não tá pode desconsiderando. desconsiderar o nosso capitalismo, não. Que o Lula já falou também, tirou um monte de gente aqui, ó. Não, Bertinho, sem WhatsApp aqui agora, conversa Sem é séria. Ô, desculpa, Lula. Você não tirou então, não. O Cabeleiro acabou de falar que você não tirou ninguém da fome A aqui. conversa é séria. Eu Mas também essas acho, 300 famílias, Vamos digamos, falar sério aqui, ó. tem um apoio do governo chinês Eu com não sei essas... como é- Ou ninguém fala nada Eu não disso. sei como é que é, cara. Eu não sei detalhes disso aí. Mas a gente for parar a pensar na história da China, isso é uma vírgula na história da China. Né? É uma sociedade Sim. de quase 5 mil anos. Se dá muito foco nisso aí, porque é o Partido Comunista Chinês. E um exemplo que a gente pode usar é o seguinte. Em 1949, quando acaba a Guerra Civil, o Chiang Kai-shek, que era o cara da direita, que era o nacionalista, que usou consultor nazista para contas comunistas, que tinha apoio dos Estados Unidos, ele perde, ele foge para Taiwan. Eles começam esse processo já em 48, levam lá 2 milhões de chineses para Taiwan. Eles impuseram uma ditadura em Taiwan, que durou até os anos 80. Os Estados Unidos chama de ditadura? Não. Matou mais gente do que a Praça da Paz Celestial. Os Estados Unidos falam alguma coisa? Não. Por quê? Porque esse cara era parceiro dos Estados Unidos. E é daí que nasce a conversa que em Taiwan tem já teve campo de concentração. Taiwan? Não, Acho que é no Tibete que eu ouvi falar. Não, isso é em Xinjiang. Xinjiang, que é onde moram os uigures, né? A minoria étnica uigur, que é no noroeste da China. E aí o pessoal fala desses campos de campo de concentração. trabalho forçado, não. Depende de quem é a fonte. Depende de quem é a fonte. Depende de quem é a fonte. Mas Isso é em rola, Xinjiang. isso já rolou Cara, mesmo? essa história é interessante porque... Você já foi nesse lugar, pessoalmente? Não, ainda não fui. Essa história é interessante porque, assim, o cara que criou isso aí é um alemão que não fala chinês, que não fala uigur, nunca pisou na China, trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo em Washington. Esse museu, coincidentemente, é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Esse cara fez um trabalho muito porco, um artigo científico, que foi publicado na revista da OTAN, coincidentemente. Uma mulher pegou, foi na ONU no dia seguinte e falou, olha, 1 milhão de uigures presos em campo de concentração. E o trabalho do cara não diz 1 milhão. O trabalho do cara, como qualquer trabalho científico, tem ali uma curva, né? Olha, vai de tantos mil até 1 milhão de pessoas presas, não uigures, pessoas. Essa mulher vai na ONU, fala isso, as mídias grandes, né, Reuters, Associated Press, pegam isso aí e falam 1 milhão de uigures presos. Esse mesmo cara já falou que tem 2 milhões, que tem 3 milhões, que tem 3 milhões e meio. É o mesmo cara. É tipo o livro negro do comunismo, né? Porque é o seguinte, os Estados Unidos, eles tentam separar a China desde antes da China ser a China. O Churchill disse lá, 100 anos atrás, que eles não podiam deixar a China se reagrupar, porque nessa década de 1920, a China estava muito dividida depois da queda do Império. E o Churchill falava, a gente não pode deixar, porque senão eles vão se tornar muito fortes. E os Estados Unidos tentam dividir a China desde sempre. Os Estados Unidos, hoje, em 2025, eles patrocinam o processo separatista em Xinjiang, no Tibete, em Hong Kong, em Taiwan, na Mongólia Interior. Financiamento, dinheiro ali, ó, treinamento. E por que esse povo uigur? Ele tem uma característica diferente. Xinjiang né? é estratégico porque depois descobriram que tinha muito petróleo e gás lá, mas porque é para separar a China. Ah, então teve ainda a descoberta de petróleo e gás na Sim, na mais terra recentemente, né? Mas a ideia é dividir o país, né? Que é a mesma coisa que eles querem fazer com a Rússia, né? A mesma coisa que eles fizeram com os Balcãs. É dividir, simplesmente dividir. É tipo o que tá rolando na Venezuela agora, né, cara? Os caras pararam 3 porta-aviões lá por conta do petróleo. A ideia é dividir o país, né? Então eles têm, desde os anos 40, eles têm esses processos de incentivar separatismo na China. Então, mas tem dentro da própria China, tem, sei lá, uma diferença entre eles lá, ou eles não enxergam isso? É só um... Tem porque são biotipos diferentes também, né? A China tem 56 minorias étnicas, 56 grupos étnicos. São os chineses Han, Caramba, é muito, hein? que são... É porque a China é gigante, né? Se a gente for ver no Brasil, não, eu falo provavelmente... assim, é muito, mas é porque eu imaginei, sei lá, talvez 20. Né, no Brasil também deve ter bastante, aqui a gente que não tem essa diferenciação, mas na China eles têm bem definidos 56. O principal é o grupo Han, mas o Han é mais cultural do que biotipo. Certo. Porque, por exemplo, o pessoal do Tibete, os uigures, eles têm um biotipo diferente. O uigur é muito parecido com o turco, porque é um povo túrquico,
que é lá no noroeste da China. Uhum. Os Han não, Han pode ser de qualquer lugar, só que é a identificação cultural. Então esses outros 55 grupos, o maior é o de uigures em Xinjiang, que dá mais de 12 milhões de pessoas. Mas tem uma minoria étnica muçulmana no norte da China, que é uma província muçulmana. Você pra galera que fala que não pode religião na China, os caras têm uma província de maioria muçulmana.